E aí pessoal, CodeHack aqui e bem-vindos a mais um vídeo para apoiadores do canal. Eu sinto que, como os vídeos normais estão demorando para sair, eu tinha que entregar alguma coisa bacana para vocês. E como o Twitter é uma fonte praticamente inesgotável de shitposting ou motivos para você passar raiva, bem, aqui tô eu para explicar para vocês o porquê o Felipe Neto é tão ruim ou até muito pior do que qualquer grupo de careca do ABC que vocês possam encontrar no meio de uma noite escura e atribulada por aí por São Paulo. Porque sim, as atitudes desse fedelho estão literalmente passando dos limites, já que o videozinho que ele subiu no Twitter no final de semana é literalmente uma ordem de caça para que os seus fãs trucidem, persigam e prejudiquem o máximo possível todo aquele que não concorda com o discurso. Bem, para quem não tá ligado, para quem não acompanha Twitter, basicamente o imbecil do Felipe Neto soltou esse vídeo aqui na tarde de sábado para domingo. Ninguém é obrigado a se manifestar politicamente. Acho que na época das eleições, que era PT contra Bolsonaro, eu entendi quando o pessoal ficou calado. Primeiro turno também, entendi quando o pessoal ficou calado. Bolsonaro assumiu, começou a vir um monte de cagada, um monte de escândalo, né? Todas as questões aí envolvendo Queiroz, envolvendo Caixa 2, envolvendo investigações da Polícia Federal, envolvendo fake news, e o pessoal foi ficando calado. Cantores, artistas, grandes youtubers, grandes instagramers, calados. Só que aí acabou a tolerância. O momento de rompimento da tolerância, do momento que foi assim, ó, não dá mais, se você fica calado agora você é cúmplice, foi o momento que Bolsonaro começou a ameaçar o STF, o Congresso Nacional. No momento que ele vai numa manifestação que pede o fechamento do STF e do Congresso Nacional, que pede a implementação do AI-5 de uma ditadura militar, e ele vai nessa manifestação, ele sobe no palanque dessa manifestação, e ele grita no palanque dessa manifestação: acabou passada de pano. Influenciador que não se manifesta agora é cúmplice. Estamos oficialmente contra um regime fascista. E quem se cala perante o fascismo é fascista. Ponto final. Então acabou minha tolerância, eu dei um follow em todo mundo que ficou calado esse tempo todo e que continua calado nesse momento. Pra mim é uma cambada de covarde, uma cambada de gente que tá mais preocupado com a quantidade de seguidores e dinheiro que ganha do que com o futuro da sua pátria, da sua nação e da sua própria liberdade. E por uma engrandecentemente gigantesca coincidência, ele foi chamado para dar aquelas entrevistas bastante suspeitas no Roda Viva, aonde ele pagará de fada sensata, enfim, ele vai fazer aquele negócio azeitado do sistema para ir contra o Bolsonaro e para, lógico, levar milhares e milhares e milhares de jovens contra o mesmo. Na verdade, essa é a função dele, e é justamente nesse vídeo que eu vou explicar o grande problema que se tornou o Felipe Neto. Basicamente, esse cara tem uma influência gigantesca, já que ele começou a mexer com o público infantil e com o passar do tempo, né, que eram crianças de 11, 12, 13 anos. As crianças acabaram crescendo e agora ele tem um exército de retardados mentais com idade pré-15 anos, dispostos a militar e fazer exatamente o que ele quer. Justamente por ter essa base gigantesca de fãs, o Felipe Neto decidiu declarar uma guerra aos influencers que ou decidiram manter a sua opinião política, ou seja, o seu conceito de cosmovisão em segredo, ou de fato não possuem capacidade analítica ou mesmo de estrutura psicológica para ter uma opinião. E sim, isso é mais comum do que você imagina, porque o que a gente mais tem é influencer que é tão burro quanto uma porta. E o que acontece quando você tem alguém com um potencial manipulativo tão gigantesco e uma base de fãs tão cega que faria qualquer coisa que você pedisse? Exatamente isso que você está pensando. Pode até parecer exagero da minha parte, mas esse evento se assemelhou muito com uma coisinha chamada Noite das Longas Facas, que aconteceu na Alemanha em julho de 1934. Mas calma, não fica desesperado, eu vou explicar. A Noite das Longas Facas foi um evento a qual o Adolfinho, o homem da Ultra Gás, percebeu que concentrava poder político popular, ou enfim, o número de milicianos, sim, eles literalmente tinham uma milícia, na Alemanha isso era permitido, o suficiente para esmagar aqueles que estavam contra a sua linha cosmológica. O que é a mesma coisa que eu acabei de mostrar no vídeo que eu apresentei no começo desse negócio daqui. Afinal, quando ele inicia de fato uma ameaça aos influencers, aplicando que quem não estiver do lado dele será perseguido, sim, porque ele não fala que ele deixou de seguir simplesmente por isso. Fica intrínseco que ele vai jogar todo o poder de influência para tentar ferrar essas pessoas, ou seja, fazer com que eles percam patrocínios, porque sim, existe uma gigantesca máfia dentro dos influencers, em que só aqueles que lacram mais conseguem fechar as boas campanhas, né, as campanhas que pagam mais. E isso meio que coloca as pessoas numa mini ditadura em que, por mais que elas não concordem com os valores de esquerda, elas sejam obrigadas a o tempo todo estarem ressaltando esse tipo de pensamento
cancelamento, porque senão basicamente eles iam morrer de fome. Quando ele se refere ao governo como algo fascista, o que já é absurdamente controverso, porque o cara tá na internet falando que o governo é fascista, quando um governo fascista esmagaria ele e o censuraria, já fica bem clara a atribuição negativa que ele tá tentando jogar pra cima das pessoas que o apoiam, fazendo com que, então, a fanbase dele se sinta justificada a perseguir e a prejudicar essas pessoas. E é justamente esse sentimento de revolta que será a lenha, ou mesmo o combustível revolucionário para a gigantesca explosão, que será uma caça desenfreada a todo aquele que não fomenta o discurso. No vídeo aberto para todo mundo que assina o canal, chamado A Anatomia do Cancelamento, eu expliquei como funciona a cabeça dessas pessoas e como o ódio direcionado pode ser utilizado para finalidades revolucionárias. Com isso, então, percebemos que o objetivo é instaurar o medo no coração dos influencers para que eles não sejam cancelados, já que o Felipe Neto tem coisa de, somando YouTube e Twitter, porque sim são públicos diferentes, coisa de 30 a 40 milhões de seguidores. Esse pessoal pode perseguir, contatar os patrocinadores e literalmente destruir a carreira de pessoas que não seguem o que o Felipe Neto quer que elas sigam. E é justamente com esse medo de serem cancelados que ele espera que essas pessoas mudem para o lado dele. Ou seja, que as pessoas que têm uma certa influência influenciem o cidadão comum através do medo que eles têm de não ganhar mais dinheiro ou de serem prejudicados em seus meios profissionais, para gerar um apoio contra o Bolsonaro e contra todo o pensamento conservador, que é principalmente o que esse pessoal deseja combater. Não adianta você ir lá e tirar o Bonoro, se o povo irá continuar com valores conservadores e prezando a verdade e, lógico, fazendo o que é certo. E de fato, o que esse mongoloide com cabelo tingido está fazendo é jogar a turba dele contra um monte de gente inocente que muitas vezes não se envolve com política porque ou não se importa ou de fato não entende disso, forçando pelo medo essas pessoas a aderirem à sua linha ideológica. Ora bolas, quem é que é fascista mesmo? E esse negócio é tão forte que literalmente já começou um dia depois dele ter dado esse ultimato nos influencers. Pra quem não sabe, o canal Central dos Games, que é um canal que não fala necessariamente de política, mas fala de aspectos entre esquerda, direita, pensamento revolucionário, enfim. Eles acabam abordando a questão de lacração, gente doente, pessoas querendo se dar bem em cima dos fãs, que é bem comum principalmente nos influencers de esquerda, e vez ou outra eles acabam por defenderem as liberdades individuais levantando a bandeira do governo. Ou seja, quando o Bolsonaro afirma que vai baixar impostos para importação de games, ou quando ele vai falar que vai dar uma ajuda na indústria de softwares, esses caras vão lá e apoiam o governo. Mas uma ação que seria apenas determinada pelo simples senso comum vira, lógico, um motivo de perseguição para aqueles que estão buscando um motivo de se livrar dos seus inimigos. E foi justamente isso que aconteceu. Aquele gordinho lá do Porta dos Fundos, o Totoro, fez uma série de acusações infundadas no Twitter e depois fomentou isso num vídeo incrivelmente mal feito e forçado para que outros influencers de esquerda direcionassem o seu ódio e tentassem o máximo possível destruir a reputação dos caras desse canal, fazendo com que, de certa forma, muitas pessoas que ainda não conheciam o trabalho dos caras simplesmente passassem a odiá-los gratuitamente, uma vez que tinha literalmente um bando de gente muito influente descendo o sarrafo neles. E você, meu amigo, pode até não acreditar que isso é de fato uma influência direta do Felipe Neto, mas é incrível como literalmente horas depois do acontecido, muita gente que se mantia em segredo sobre a sua opinião política, ou pelo menos sem atacar os influencers que têm uma posição política mais para a direita, resolveram se enfurecer e promover ataques contra pessoas que não correspondem à sua cosmovisão. Ou seja, a Central estava sendo punida por em algum momento concordar com uma ou outra coisa que o governo acaba falando. Além de, é claro, do principal motivo de terem defendido o Renan quando a Twitch, por questões birrológicas mesmo, o baniu permanentemente. Mas agora que eu já expliquei como funciona essa questão do ódio direcionado, vamos à cereja do bolo. O nosso amigo Nanico, conhecido por doxar pessoas inocentes e ferrar com a empresa delas, porque ele fez isso comigo no ano passado, misteriosamente adotou no mesmo dia o mesmo discurso, cobrando ou o posicionamento das pessoas neutras ou a conversão das pessoas que estavam do outro lado para o lado a que ele luta. Se bem que o cara não luta, ele meio que paga as pessoas para lutarem por ele, né? Um anão covarde. E isso mais uma vez me levanta uma pergunta bem interessante. Por que pessoas que tecnicamente seriam arqui-inimigos lutariam com as mesmas pautas, a mesma argumentação e pelo mesmo objetivo? Fica aí o questionamento para vocês e que venham as próximas ações desse pessoal para que eles sejam desmascarados automaticamente para todo mundo. Eu sou o Code Hack,
Muitíssimo obrigado por ter visto o vídeo até aqui e por apoiar o canal. Olha só, tivemos 2 vídeos para apoiadores em menos de uma semana. Isso é muito bom. E é isso aí. Muito obrigado pela sua ajuda, principalmente em tempos de crise. E até a próxima. Um abraço para vocês.